Bom, Eli, a gente começa o dia hoje, então, com essa notícia, né, de uma operação da Polícia Federal mirando o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, que foi afastado do cargo, pelo menos por um ano. Essa operação que investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura que fica aqui na Grande São Paulo. E também tem um empresário e um servidor que foram afastados. E aí a gente tem uma investigação que começou no mês passado, com pelo menos 14 milhões de reais encontrados ali com o servidor, que seria esse operador financeiro do prefeito. São Bernardo é uma super cidade importante de São Paulo, no ABC paulista, né? E além do prefeito, o Daniel Lima, Marcelo Lima, além do Marcelo Lima, que é o prefeito do Podemos, também o primo dele, que é presidente da Câmara de Vereadores, ambos estão, é o Danilo Lima, também do Podemos, ambos agora ali na mira da polícia e da justiça. A polícia tinha pedido a prisão de ambos, mas a justiça concedeu apenas o uso de tornozeleira e o afastamento por um ano. Como você disse, Carolina, essa operação começou em julho com a prisão de um servidor, né, pela Polícia Federal. E com esse servidor, né, foram encontrados não apenas 14 milhões de reais em espécie. Gente, as fotos dessa dinheirama, porque a gente nunca imagina o que são 14 milhões em dinheiro, né, empilhados. As fotos são muito impressionantes. E com ele também, com esse servidor, foi encontrado o celular dele e uma análise feita pela Polícia Federal nesse celular mostrou que o homem era uma espécie de operador do esquema e que o chefe do esquema era o prefeito Marcelo Lima, inclusive porque esse homem fazia os pagamentos das contas do prefeito, da família dele, as contas particulares. Então, e também nesse celular há todos os indícios de pagamento de propina e recebimento de propina em contratos com empresas de obras, empresas de saúde, empresas de manutenção em geral do município. Então, é um esquema grande e, aliás, os mandados estão sendo cumpridos pela Polícia Federal, não apenas em Santo André, mas não apenas em São Bernardo, mas São Paulo, São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema, e isso aí significa o seguinte, que todos os envolvidos, né, agora podem responder por vários crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa. E aí a quantidade de servidores envolvidos ainda nem foi divulgada, mas parece que é bastante gente e a Prefeitura de São Bernardo do Campo não se pronunciou até agora. O fato é o seguinte, como nos diz o Raíssen Abac, que está em justas férias. Puxa, como é que tem tanta tornozeleira nesse país, hein, para dar conta do serviço? É muita mesmo. E o prefeito de São Bernardo, ele já foi vereador, já foi vice-prefeito, tá ali no convívio da cidade há bastante tempo, né? E agora se envolve nesse caso, quando justamente assume o cargo de prefeito da cidade. Vamos falar um pouco sobre a mira, o Brasil ainda sob mira de Donald Trump, Marco Rubio, especialmente quando se coloca em questão essas retaliações de alguns nomes aqui do Brasil. A gente ouviu a manifestação contra os ministros do Supremo, falamos bastante da Lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, e agora a gente tem funcionários ligados à saúde, ligados ao programa Mais Médicos.
O presidente Lula comentou esse assunto ontem, durante o lançamento do pacote Brasil Soberano, que trazia, né, já um contexto também de Estados Unidos, porque se trata de socorro aos exportadores brasileiros contra o tarifaço de Trump. Vamos ouvir. Caçando visto, os ministros da primeira corte não pode mais entrar nos Estados Unidos porque está caçado visto. Então, gente, isso não é forma de comportamento de um presidente da República da maior economia do mundo. Isso não é civilidade. Isso é um mau exemplo para a humanidade. Ou seja, não parece ter trégua, né? Apesar de, eu não sei se também se tem algum tipo de sincronia, justamente no dia em que o governo lança esse pacote aí de ajuda aos empresários que a gente vai tratar já já, a gente tem essa nova carga aí de alvo, né, contra aqui os brasileiros por conta dessa rusga ali entre Estados Unidos e Brasil, Eliane. Pois é, e esse anúncio coincide também com a ida do Eduardo Bolsonaro, que é aquele ex-deputado, né, porque ele continua deputado, mas na prática é ex-deputado, e do braço direito dele, o ponta de lança dele, que é o blogueiro Paulo Figueiredo, que saíram de Miami e foram para Washington, estão em Washington levando dossiês para abastecer o Trump, o governo Trump, contra o próprio país deles, que é o nosso Brasil, né? Então, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ou seja, o chanceler norte-americano, ele agora anuncia o cancelamento de visto de altas autoridades, inclusive do Ministério da Saúde e altas autoridades da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, por causa daquele programa Mais Médicos. E olha a alegação deles. Gente, olha a alegação do Trump, do governo Trump, é de que o programa Mais Médicos explorava médicos cubanos. Vamos combinar? Tudo o que o Donald Trump não está preocupado é com o médico cubano, né? O Trump que acaba de ressuscitar sanções contra Cuba. Cuba, coitadinha, que é uma ilha isolada, onde, sabe, a situação social é dramática, a situação econômica é dramática. O que o Trump lucra, né, impondo novamente sanções a Cuba? Não lucra nada, Cuba não ameaça ninguém, né? Então, agora a alegação é de que o programa Mais Médicos prejudicou médicos cubanos. É de um nonsenso. Mesmo quem é contra o presidente Lula, mesmo os adversários do presidente Lula, tem que combinar e admitir que a frase dele foi adequada. Não tem o menor sentido um presidente da maior potência do mundo, a maior potência econômica, ficar tirando passaporte, tirando visto de entrada nos Estados Unidos de médicos do governo brasileiro, da OPAS, por causa de um programa que é o programa Mais Médicos. E um dos vários atingidos é o Mozart Salles, que é um baita quadro da saúde e que atualmente é secretário de atenção especializada do Ministério da Saúde. E agora já há versões pairando no ar de que esse cancelamento de vistos pode atingir o próprio ministro Alexandre Padilha e a ex-presidente Dilma Rousseff, hoje presidente do Banco dos BRICS. Então, é uma coisa de maluco, e o Eduardo Bolsonaro comemora e diz o seguinte: olha, nem os burocratas estão imunes. Ou seja, eles querem guerra contra o Brasil. Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado para falar agora sobre as alegações finais de 197 páginas, né, onde a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal sua absolvição
na ação sobre a trama golpista, alegando que houve cerceamento de defesa e ausência de provas. O documento argumenta que os advogados não tiveram pleno acesso ao processo e tempo hábil para analisar as provas. Acrescenta que a minuta de golpe é apócrifa e nunca foi formalizada e que as reuniões com os comandantes das Forças Armadas ocorreram apenas em um contexto de busca de alternativas constitucionais à derrota da eleição. E sobre a delação de Mauro Cid, a defesa sustenta que ela é inconsistente e foi forçada. Outro ponto da defesa é que aconteceu a transição de governo, fosse antecipada ali de comandantes, né, e que no dia 8 de janeiro o Bolsonaro estava fora do país. Aliás, uma posse antecipada de comandantes e que no dia 8 de janeiro o Bolsonaro estava fora do país. E embora poupe ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes, o texto afirma que a acusação criminaliza discursos e críticas políticas. Eliane, está mais ou menos no tom que se era esperado essas alegações? Sim, né? É aquela história, o Bolsonaro disse ao STF que ele não agiu de jeito nenhum para impedir a posse do Lula. Só tem uma coisa, ele fala que não agiu, que foram só frases, manifestações, críticas naturais e tal, só que o coronel do Exército, Marcelo Câmara, que era muito ligado ao Bolsonaro, ex-assessor do Bolsonaro, que inclusive viajou aos Estados Unidos com o Bolsonaro, ele declarou e mantém que foi o próprio então presidente Jair Bolsonaro que fez o pedido diretamente para monitorar o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Se o Bolsonaro não queria impedir a posse do Lula, não queria impedir a eleição do Lula, por que ele estava monitorando o presidente do TSE? Então isso aí é meio estranho e a defesa diz que eram só manifestações, mas isso não é uma manifestação, isso é um ato concreto de pedir um monitoramento do ministro que não era apenas presidente do TSE, mas como também ministro do Supremo Tribunal Federal. É interessante porque o Bolsonaro pede simplesmente absolvição, mas o general Augusto Heleno, que foi o primeiro militar de alta patente a acolher a candidatura de Jair Bolsonaro em 2018, ele pede não absolvição, mas pede redução da pena final. Ou seja, ele já meio se declara culpado, mas o fato é que o general Braga Neto também, né, que foi o vice na chapa do Bolsonaro e é um dos mais implicados e é o único de alta patente que continua preso até hoje, ele nega relação com o plano para matar o Lula e o Moraes, né? O Lula, o Moraes, o Geraldo Alckmin. O Anderson Torres, que era ministro da Justiça, diz que não cometeu crime nenhum, também pede absolvição. Mas o fato é o seguinte, todos eles estão muito, muito enrolados e o tempo está correndo, né? Agora a gente está tendo o quê? A gente está tendo o tic-tac, tic-tac, tic-tac para o julgamento do núcleo crucial que era comandado por Jair Bolsonaro. Aliás, a Cleide de Extrema, nossa ouvinte aqui de Minas, pergunta, Eliane, quando é que Jair Bolsonaro deve ser julgado pelo STF, afinal? Oi, Cleide, bom dia, muito bem-vinda. Essa é a pergunta que todo mundo se faz. O início do julgamento do Bolsonaro e do núcleo crucial está previsto para a primeira semana de setembro. E aí você vai ter toda semana, a partir da primeira semana, você vai ter um dia do Supremo dedicado a esse julgamento. Quando que isso vai terminar? Ninguém pode bater o martelo, mas a gente tem
aí a impressão e a informação de que o julgamento pode ser concluído até o final de setembro ou início de outubro. Imagina, Cleide, o que o Donald Trump, o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, etc., vão aprontar contra o Brasil até lá. Bom, Eliane, e qual que é a repercussão aí em Brasília, horas depois do anúncio do governo desse pacote que tenta ajudar os setores que foram mais influenciados, mais impactados pelo tarifaço vindo dos Estados Unidos? Bem, no dia seguinte, é claro que o governo comemora, né? O governo tinha que fazer alguma coisa, não podia simplesmente deixar esses setores todos muito afetados diretamente pelo Trump, ao léu, né? Perdidos na multidão. Então, o governo tinha que agir, mas o pacote ontem, que foi anunciado com toda a pompa pelo Lula, com vários ministros, etc., ainda deixa várias dúvidas. Né? Por exemplo, na questão central, que é uma linha de crédito de em torno de 30 bilhões de reais, falta ainda a regulamentação. E essa regulamentação pode ser feita pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. É o CMN que vai definir os juros e os setores prioritários. Mas agora o governo também tenta, né, retirar boa parte desse pacote do arcabouço fiscal, ou seja, para que o governo possa beneficiar os setores que foram prejudicados sem impactar, sem prejudicar o equilíbrio fiscal, que já não está nenhuma maravilha, né? Mas o fato é que o governo, além da linha de crédito, também criou vamos dizer, aumentou, né, o índice do reintegra. O que é o reintegra? Quando o empresário exporta, né, ele recebe de volta a parte dos tributos que ele pagou durante a produção. Então, ele paga tributos para produzir e depois que exporta, pede uma parte de volta. E aí o governo está aumentando esse estorno para pequenos e médias empresas em 6% para 6%, e as médias e grandes aumenta esse estorno para 3%. Pode parecer pouco, mas não, é bastante coisa, porque esses volumes são enormes, volumes em produtos e volumes em recursos, né? Além disso, também o governo está suspendendo tributos para compra, adiando, né, tributos para a compra de insumos importados. Muitos setores compram insumos externos para produzir produtos aqui no Brasil e depois exportar, né? Então, o governo também está reduzindo ou suspendendo integralmente os impostos para setores importarem insumos para suas produções. Alguma coisa tinha que ser feita, mas agora vem a questão fiscal, volta muito forte a questão fiscal e vão ter os ajustes, porque críticas nessas horas sempre acontecem. E o momento é de muita tensão e muita preocupação, né, Carolina?